Oi, gente, vamos lá então para essa parte da aula que eu vou falar sobre o governo Bolsonaro, um pouquinho sobre capitalismo e clima, tá? Essa parte eu peguei de uma matéria numa revista que é do Le Monde Diplomatique. Eu sempre falo sobre, sempre passo para vocês lerem os artigos dessa revista, eu gosto bastante dela, tá? E é mais para a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil, nesse pedaço, né, da nossa vida, desde que o Bolsonaro entrou. Tá, vamos lá. O governo Bolsonaro ele apresenta um transtorno de déficit de natureza, né? E isso nos restringe só à falta de valores ambientais. Desde o início da sua gestão, assistimos a uma inexplicável simpatia por interesses degradadores do agronegócio, da grilagem, do garimpo e da extração de madeira, que vem desmatando a floresta amazônica. A gente já conversou um pouquinho sobre o que é grilagem, então eu acho que vocês já sabem, mas eu vou relembrar, que é quando acontece a falsificação de papéis e uma pessoa pega as terras logo após os capião, tá? Então a gente está vendo que o governo Bolsonaro ele meio que faz isso de propósito, esse transtorno de déficit de natureza, ele está fazendo isso de propósito, são uma restrição ao cuidado, né, da natureza. E ele neutraliza a aplicação de multas ambientais, promove o desmantelamento da legislação e da fiscalização, assim também como, por exemplo, a gente está vendo um ministro do meio ambiente que não para no lugar, como aconteceu também com o ministro da saúde, porque, não sei se vocês chegaram a ver, o último ministro do meio ambiente, ele caiu, né? Caiu. Bom, a gente deixa bem claro que ele não caiu direito, né? Ele saiu mesmo. Enfim. Esses fatores eles ampliam a criminalidade na Amazônia, com perdas da massa florestal e da biodiversidade. É perda, tipo, imensa da massa florestal, não é coisa pouca que a gente está falando. Vamos passar aqui. Então, permitir a devastação em grande escala é considerado como um processo de ecocídio, conceito estabelecido no Estatuto de Roma e que orienta o Tribunal Penal Internacional. Para os efeitos do presente estatuto, estender-se-á por ecocídio qualquer ato ilícito ou arbitrário perpetrado com consciência que existem grandes probabilidades de que cause danos graves que sejam extensos ou duradouros ao meio ambiente, que é literalmente o que está acontecendo agora no Brasil. A gente está vendo Bolsonaro, como eu já tinha dito, neutralizando multas ambientais, promovendo esse desmantelamento da legislação, e isso é ecocídio, é, é crime. E mesmo assim ele não está pagando pelos crimes dele, né? A gente sabe por quê, a gente sabe que ele tem muita força lá dentro do Senado, a gente sabe das bancadas que tem lá dentro que estão ajudando ele. São pessoas que estão dentro desse ecocídio antes do Bolsonaro chegar, mas com o Bolsonaro lá dentro fica muito mais fácil, né? Devastação da Amazônia no mês de julho desse ano acumulou 1.416 quilômetros quadrados, uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Lembrando que São Paulo é a maior cidade, centro urbano da América Latina. O governo caminha para um habitual saldo anual aproximado de 10 mil quilômetros por metro quadrado, alheio ao compromisso assumido no Acordo Climático de Paris, que era limitar o desmatamento ao, no máximo, 3 mil quilômetros. O valor que deveria decrescer até zerar, né? Desmatamento em 2030, que foi falado nesse Acordo de Paris. Nesses 2 anos e meio de governo, a destruição extrapolou o acordo em mais de 17 mil quilômetros. Se a gente pega e o saldo anual é de 10 mil quilômetros, vamos colocar isso em um governo Bolsonaro. A gente vai ter já 40 mil quilômetros de destruição anual da nossa mata na Amazônia. As mudanças estruturais, elas significaram um divórcio dos interesses ruralistas retrógrados que constituem a principal base do governo. Vou explicar essa frase, porque ela tem muita palavra muito difícil, é muito complicado de falar também. Vamos pensar assim, tem a Amazônia, tem o Acordo Climático de Paris, que estava falando que o máximo era 3 mil quilômetros. E aí vamos entrar em, por exemplo, sustentabilidade. Você vai matar 3 mil quilômetros, mas você também vai colocar 3 mil quilômetros de volta, ou até mais, de mata
para ela crescer e para você ter esse ciclo sustentável. Quando você fala nessas mudanças estruturais que viriam, por exemplo, a partir desses acordos, você está falando no divórcio dos interesses ruralistas que vão constituir essa principal base do governo. Porque a gente sabe que o governo Bolsonaro ele é baseado em tudo que é retrógrado e tudo que está levando a gente para trás, puxando a gente para trás. Ele é baseado em interesses em bancada ruralista, em bancada da arma, em violência com minorias e destruição do nosso clima e do nosso meio ambiente. Então, se a gente está falando nessa mudança e correndo atrás desse sistema de sustentabilidade, a gente está falando no divórcio, sim, de interesses ruralistas. Onde os ruralistas vão ficar se a gente não tiver jeito de desmatar a terra? Eles não vão ter como progredir com o seu trabalho, né? Com a sua devastação. Isso não vai acontecer. Dentro desse governo isso não vai acontecer, não vai ter esse divórcio, porque a partir do momento que o Bolsonaro colocou os pés lá dentro, bem antes, na sua campanha, e nos seus anos e mais anos de não fazendo nada lá dentro do Senado, ele já estava dentro desse sistema de casamento com ruralistas e com bancada da arma. Ele só está lá dentro hoje porque ele teve pessoas que ajudou a chegar. Não só a população que votou nele, muitas dessas população que não entendia nem o que estava acontecendo, mas muita gente que entendia sim o que estava acontecendo e que queria que acontecesse, queria que a bancada ruralista tivesse mais poder dentro do Senado, queria que a bancada da arma também tivesse mais poder dentro do Senado para conseguir tirar poder, tirar leis, tirar muito mais coisa das comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas, pessoas que moram em comunidades rurais, que trabalham com agronegócio familiar e pequeno, agronegócio não, que trabalham com esse pedaço de agropecuária mais pequena, né, e mais familiar. Então, assim, isso tudo não acontece, esse desenvolvimento de pequenas comunidades não vai acontecer se a gente tiver ruralista no poder, que é o que está acontecendo agora. Assim, eu passei só por cima mesmo pra gente dar uma conversada. Tem muito mais coisas que a gente podia estar falando que eu acabei deixando de fora, porque senão a aula ia ficar gigante. Mas semana que vem eu vou tentar trazer mais dados consistentes sobre como que está o nosso meio ambiente, até porque eu vou falar sobre mais sobre sustentabilidade e sobre meios verdes da gente conseguir mover, né, o mundo. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre capitalismo. E sobre se tem como ter sustentabilidade dentro do capitalismo, e se o capitalismo é sustentável, e se essas políticas verdes funcionam mesmo, políticas e economia verde, né? Vamos dizer assim, economia verde, se ela funciona mesmo de verdade. Vamos lá, então. Por exemplo, a transição energética, ela não vai ser suficiente e vai ser necessário essas mudanças estruturais, que a gente já veio falando desde a primeira parte da aula, né? Então, muitos projetos, muitos movimentos sociais, principalmente da esquerda, da extrema esquerda, né? A esquerda que não é tão voltada mais para o centro, fala sobre essa frase de ordem que é multissistema e não o clima, que vai ser... O que significa isso, né? Que não é a atividade humana que está causando essas mudanças climáticas, e sim a atividade humana em meio a um modo de produção específico. Esse modo de produção específico, no caso, adivinha? Capitalismo. Que é o que eu sempre venho falando em toda aula, né? Eu acho que já tá até chato. Nossa, toda aula, Mariana, falando de capitalismo. Mas eu vou continuar falando, gente. Vocês têm que acostumar, porque capitalismo é basicamente o pai de toda a destruição que a gente está sofrendo hoje. Enfim, essas mudanças estruturais que a gente está falando são mudanças extremas no poder e na economia. Redistribuição de renda, você parar com esse agronegócio violento, etc, etc. Por isso que se fala de mudar o sistema e não o clima, porque o clima ele vai continuar esquentando, mas não tem que esquentar exacerbadamente, que nem está acontecendo agora, e nessa velocidade tão rápida. Tem que ser no momento dele, não é nós
Que assim, é nós, somos nós. Mas não é a atividade humana em um total que está fazendo isso acontecer. É a atividade humana dentro desse modo de produção capitalista. Porque se você for ver, por exemplo, pesquisas sobre como que era o meio ambiente pré-capitalismo e pós-capitalismo, mudou muito para os anos 50 até os anos 70. Foi uma das partes que a gente mais sofreu com mudanças sérias no meio ambiente, porque era essa parte que a gente estava conseguindo, que estava começando a ser movida essa industrialização mais forte, né? Como a gente já vem conversando nas últimas aulas. Então, é uma parte muito importante a gente saber disso, que não é só essa atividade humana que está causando essas mudanças climáticas, e sim por causa do nosso modo de produção específico. E quando a gente fala nesse capitalismo verde, por exemplo, que a gente fala sobre... como que chama? Consumo zero, que muitas pessoas são adeptas ao consumo zero, né? Que é você consumir o máximo possível, fazer a menor quantidade de lixo possível, reutilizar canudo, escova de dente de aquela madeirinha lá que eu esqueci o nome, perdão. Mas coisas que, tipo, te levam a uma vida mais verde. Ótimo, legal que você está fazendo isso, mas as pessoas têm que entender que não é só isso necessário para a gente conseguir parar essas mudanças, essas mudanças climáticas que estão vindo tão fortes, tão violentas. A gente vai ter que ter uma mudança estrutural muito grande de dentro da indústria. É de dentro da indústria que a gente vai conseguir fazer com que tenham essas mudanças. São governantes que vão ter que botar a mão na massa mesmo e parar de ter medo do que vai acontecer mais para frente. E eles só não fazem isso porque eles estão atrelados a esse modo de produção capitalista. Eles sabem que se em algum momento eles pararem de produzir dessa forma e fazer essas mudanças estruturais, eles estão indo contra o sistema capitalista. O sistema capitalista não quer isso. Então, é muito importante todo mundo entender que sim, é legal você ter uma vida verde, mas você também tem que trabalhar para que mudanças estruturais aconteçam. Não adianta você ser vegano sem você ter consciência de classe, por exemplo. Não adianta você... Óbvio, a gente também tem que pensar nos animais, a gente também tem que pensar nessa parte do veganismo, mas a gente também tem que pensar na parte que vai contra o capitalismo e suas mudanças e seus sistemas estruturais dentro dos seus modos de produção, porque a gente não está falando só de milhares e milhares de animais morrendo, a gente está falando de gente morrendo por causa disso. E, como consequência, vai permanecer a inadequação da matriz energética, dinâmica predatória da ocupação do território, modelo de que se orienta por indicadores de riqueza dissociados da realidade natural das necessidades sociais. Isso tudo vai nos levar a considerar a necessidade imperativa de uma mudança estrutural que permita um aumento da consciência pública sobre as nossas conquistas sociais e constitucionais, de forma a livrar a sociedade brasileira da rota destrutiva dos governos irresponsáveis. Que é o que eu estava falando agora, né? O maior emissor de gases de efeito estufa desde a industrialização são os Estados Unidos, mais ou menos na época de 50, né, por aí. E os países de capitalismo dependente acabam por contribuir para essas emissões por conta da estrutura capitalista, que é dada servindo a estrutura de países, esses exportadores de commodities, como eu já venho dizendo desde o começo da aula. A população que sofre mais, por exemplo, com essa matança da nossa mata, né? Dessa parte que mexe com madeira, vamos dizer. São países que têm esse capitalismo dependente. Os países que têm essa estrutura de capitalismo mais desenvolvida, elas estão usando de países exportadores e estão trabalhando com essa industrialização mais forte, como eu já venho dizendo nas últimas aulas. Então, é bom a gente saber disso. Outro termo importante também, que eu dei uma pesquisadinha, só trouxe para vocês saberem, é o racismo ambiental. Não sei se isso chega a cair em vestibulares, mas é legal saber novamente para a gente ter bagagem para a gente conseguir fazer as nossas redações muito bem feitas, se cair alguma coisa sobre sistema ambiental. O racismo ambiental, esse termo ele foi criado pelo Robert D. Bullard, e fala sobre desigualdade no impacto nas comunidades mais pobres e racializadas, que são as mais afetadas pelos processos de colonização e do capitalismo imperialista, que é o que eu venho falando até agora.
essa desigualdade quando a gente fala de impactos, né? Por exemplo, esse sistema de marginalização da urbanização, que leva pessoas mais pobres a construírem suas casas em favelas. Daí elas vão lá, desmatam esse ambiente. Só que aí depois não tem lugar para água escoar, quando chove muito, tem deslizamento, essas pessoas sofrem de novo. Isso é um racismo ambiental, é o sistema de racismo ambiental perpetuando cada vez mais essa marginalidade em camadas mais pobres da comunidade, em camadas racializadas também. Racializada e racialização são termos usados quando a gente fala sobre pessoas não brancas, tá? Então, só para vocês saberem, quando a gente está falando de pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas, etc, etc. Relatório conjuntural do IPCC, que a gente já veio falando, acho que no finalzinho da primeira parte da aula, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele fala que ele é composto por especialistas vinculados à ONU, né, que há mais de 3 décadas estabelece as bases científicas sobre a mudança climática, que fulmina o negacionismo, e a edição anterior, que aconteceu desse relatório conjuntural, foi da data de 2013. E foi divulgado o estudo na segunda-feira, eu acho que foi na segunda-feira na segunda-feira de junho, perdão, que esse pedacinho eu peguei de dentro da revista, da matéria. Fala sobre a participação de 234 especialistas de 66 países. Os cientistas eles revisaram mais de 14 mil artigos para conseguir fazer isso, referências publicadas até agora, para montar a síntese dos efeitos físicos já decorridos do aquecimento e para prever os possíveis cenários em função do volume de gases de efeito estufa e que a humanidade está emitindo nas próximas décadas e vai emitir. Esse estudo, ele adverte que o aumento da temperatura vai continuar pelo menos até os meados desse século, acho que houver. Agora já não tem mais volta. E a partir de 2050, as coisas podem começar a ficar realmente muito mais complicadas, porque não vai ser mais possível que o nível de aquecimento fique entre 1,5 e 2 graus, que é o que a gente está vivendo agora. No pior cenário, até o final do século, a gente vai chegar a um aumento de 4,4 graus, algo que multiplicaria também a intensidade e a frequência dos fenômenos extremos que a gente já vem conversando. Esse Acordo de Paris, ele foi assinado em 2015 e fixou como objetivo principal reduzir as emissões para que o aumento da temperatura global ficasse entre 1,5 e 2 graus Celsius acima, da era pré-industrial. Para se manter nesse 1,5, né, de grau, esse 1,5 grau, porém, a gente ia ser necessária a redução rápida e sustentada em grande escala. Essas reduções das emissões levarão de 20 a 30 anos para ter efeitos temporais nas temperaturas globais, e o relatório aponta que os benefícios para a qualidade do ar que chegarão rapidamente. Então, tipo assim, a gente tem que manter 1,5, 1,5 grau. Só que se a gente não conseguir, melhor, se a gente conseguisse, ia ter que ser bem rápido, e essas reduções iam levar de 20 a 30 anos para serem percebidas, e a primeira coisa que a gente ia perceber, no máximo, ia ser só os efeitos e os benefícios da qualidade do ar, que vão chegar mais rapidamente, a gente vai conseguir perceber um pouco mais rápido. O resto, só de 20 a 30 anos. Talvez nem eu ia conseguir ver. Só isso que eu coloquei. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, que a gente está tendo agora essa onda de calor infernal aqui no Brasil, né? Que teve no Canadá uns 2 meses atrás. E quando no Canadá estava acontecendo a onda de calor, aqui no Brasil estava acontecendo a onda de frio, que teve neve em São Paulo. Não era para ter neve em São Paulo. O máximo que acontece de neve aqui no Brasil é na região sul, né? Que é o que acontecia antes, era bem pouquinho. E do nada neve na região sudeste brasileira, que é dentro de São Paulo, que é uma das regiões mais urbanizadas, mas não, região mais urbanizada brasileira e que mais tem esse pedaço insustentável, né, climaticamente falando, e do nada neve. Isso tudo está acontecendo por causa das nossas mudanças climáticas. Está acontecendo por conta das temperaturas aumentando de forma violenta. É uma conversa bem deprê, né? A gente fala sobre isso, mas eu achei importante a gente trazer, não só porque também cai em vestibulares, é importante vocês saberem sobre as mudanças climáticas, sobre os efeitos, sobre como que está acontecendo, mas também para vocês terem noção
de como que o sistema capitalista, ele afeta a nossa vida de todas as formas possíveis. Ele está afetando a nossa vida não só porque é um sistema que a gente vive, mas também porque é um sistema que está destruindo o nosso planeta. É bom a gente saber como que isso tudo está acontecendo e como que a gente está tendo bilionário colocando foguete para voar, sendo que eles estão soltando assim, eles estão soltando tanto gás carbônico na atmosfera que tem alguns estudos falando que, por exemplo, não foi o do Jeff Bezos, mas foi um de outro cara que ele soltou uma aeronave esses tempos atrás, que a quantidade de gás carbônico que foi soltada foi tipo coisa de tonelada. É a quantidade de uma pessoa solta durante sua vida toda. Então, assim, é pra gente pensar, né? Enfim, eu acho que era só isso mesmo por hoje. Como sempre, o material de apoio vai estar no Classroom. Eu vou passar algumas questõezinhas para você que vão estar dentro do documento de material de apoio. Muito obrigada por me acompanhar até agora nessa aula, esses 2 pedacinhos de aula, né, que eu fiz com vocês. Por hoje é só. Até mais. Se cuidem, bebam bastante água, se mantenham hidratados, porque está muito calor, gente. E até mais.